Nós não vamos parar por aqui. Vamos ampliar, vamos fazer mais observações, outras formas, outros pontos que poderiam ser perguntados, tá? Outros pontos. O que é importante você saber aqui? Algumas novidades. Uma delas que eu te aconselho a estudar, não é minha aula, não é minha matéria, não é constitucional, mas eu preciso mencionar, é o pacote anticrime, pessoal. O pacote... Ah, professor, mas o pacote anticrime não pode cair, é lei nova. Cuidado, cuidado. Não pode cair no concurso de escrivão. Existe uma regra, uma cláusula do edital do concurso de escrivão, dizendo o seguinte: não serão exigidas normas cuja vigência seja posterior a esse edital, bem como as alterações por ela promovidas. É mais ou menos assim a redação. Então, norma depois do edital e alterações dessas normas, né? Ela alterou ali o Código Penal, alterou o CPP, alterou a LEP, alterou a Lei de Drogas. Essas alterações também não vão cair, porque vieram dessa lei posterior ao edital. Isso se aplica ao concurso de escrivão, porque a vigência da lei lá chamada pacote anticrime foi posterior ao edital de escrivão. O mesmo não se aplica a agente. O edital de agente foi publicado no Diário Oficial dia 30 de julho, né? 30 de julho, se eu não estou enganado. 30 de julho. O pacote anticrime estava vigente, ó, meses, lá no começo do ano. Então pode sim ser cobrado e eu aposto que tem muita chance de ser cobrado. E lá tivemos algumas novidades. Uma delas é a captação ambiental. Você teve um adendo, um acréscimo na lei de interpretação. Se eu não estou enganado, o artigo 8º foi inserido, que permite a captação ambiental. Isso não existia antes expressamente, agora existe, boa chance de ser cobrado. Muita relação com o artigo 5º. Artigo 5º, inciso 12. O que é a captação ambiental? Estou dando pitaco aqui na matéria que não é minha, desculpa, professor, mas rapidamente porque tem relação com o artigo 5º, né? Os sujeitos estão ali, ó, falando sobre crime, cometendo crime, o policial está próximo, uma praça, está numa praça ali, local público, aberto, o policial está próximo ali, ó, está gravando, microfoninho, capta longe, está gravando a conversa. Isso é a captação ambiental, um espaço público ali, o policial gravou. Isso agora é permitido. Claro que tem regras, né? As regras são muito semelhantes da autorização da interceptação, é necessário que haja ali provas razoáveis, né? Pelo menos indícios razoáveis de autoria e participação, né? O crime tem que ser de pena máxima superior a 4 anos, essa prova ela é residual, tem que demonstrar que não tinha como colher a prova de outra forma, então tem também requisitos como tem na interceptação, mas é uma novidade. Outra coisa, o 5º inciso 12 fala de inviolabilidade de correspondência. Na aula presencial eu sempre menciono diversas jurisprudências que flexibilizaram essa regra constitucional, inclusive de constitucionalidade duvidosa, de acerto constitucional duvidoso, mas o STF e o STJ, especialmente o STF, já vinha flexibilizando a inviolabilidade das correspondências, da carta, a carta ali do preso, ó, também é inviolável, está na Constituição, mas a jurisprudência já vinha flexibilizando isso, né? Temos, por exemplo, julgados que, não me recordo o ano desse julgado, mas ele mencionava que se há indícios de que o preso é líder ou participa ali da chefia, da liderança de uma organização criminosa e ele continua praticando os seus crimes, liderando a organização por meio dessa troca de correspondência, poderia excepcionalmente ter essa violação à correspondência, né? Isso era jurisprudencial. Agora temos regra expressa, novamente flexibilizando o 5º 12. Expressa. Se vai ser declarado inconstitucional no futuro, não sei. Acho improvável porque já foi objeto de arguição no STF e o STF nem suspendeu essa norma. Mas foi inserido, se eu não estou enganado, no artigo 52 da LEP, Lei de Execução Penal, a possibilidade de se monitorar, de fiscalizar o conteúdo das cartas, das correspondências, dos presos que estejam em RDD, regime disciplinar diferenciado. O cara cometeu falta grave, foi colocado no RDD, no regime disciplinar diferenciado, que tem várias consequências, entre elas, agora com o pacote anticrime, é possível se monitorar, se fiscalizar o conteúdo das cartas que esse cara recebe. Irmão, isso tem uma cara de prova, isso tem uma cara de ser cobrado em concurso. Temos uma nova lei, novamente flexibilizando
O artigo 5º, inciso 12. Muitos dirão que é um dispositivo inconstitucional, outros dirão que não, que a Constituição não pode ser utilizada como um escudo para a prática de crimes. Aí são debates doutrinários que ao concurseiro não interessa. Interessa o que cai na prova, o que está pacífico. Está na lei? Tá. Está vigente? Tá. Está valendo? Tá. Então cai na prova. Pronto. Se mudar amanhã é outros 500. Até lá, deixa o debate para a doutrina, deixa para os professores, deixa para a academia, né? Deixa para a academia. Você aprende a regra como ela é. Essa regra tem muita cara de prova. Então se atente, tá? Muita cara de prova. Essas novidades aí que tem muita relação com o 5º, inciso 12. Então veja que assuntos constitucionais estão também fora da Constituição. É impossível não ter, né? A Constituição regula todo o ordenamento jurídico. Então sempre teremos, direta ou indiretamente, assuntos eminentemente constitucionais fora do texto constitucional. Repito, estudem, tá? Dê uma lida no pacote anticrime, veja o 52 da LEP, veja o 8º A da Lei de Interceptação, que são temas muito quentes, novidades muito boas, consolidam o entendimento jurisprudencial que já existia, flexibilizando o direito constitucional de inviolabilidade das comunicações. Pessoal, eu estou meio corrido assim, eu falo rápido, porque é tanta coisa que eu quero passar, tanta coisa, que eu acho que o tempo nem dá, aí eu me acelero. E, João, como é que está o tempo aí? Está tranquilo? Você vai me orientando, hein? Qualquer coisa você botar uma plaquinha aí, 40, 1 hora, 8 horas de aula, que eu nem vejo. Eu vou acelerando aqui, nem vejo. Você tem a noção do tempo aí? Qualquer coisa você me fala, bota uma plaquinha aí. Tranquilo, então vamos lá. Vamos lá, falta pouco, hein? De acordo com o STF, uma vez concedida a naturalização pelo ministro de Estado da Justiça, a revisão desse ato somente pode ser feita mediante processo judicial e não administrativamente. De novo, de novo e de novo, questões que o decorador da Constituição não acerta. Você não vai achar isso explicado em nenhuma vírgula da Constituição. Nenhuma. Nenhuma. Não está na Constituição expressamente. Os detalhes disso aqui. Não está. Isso é jurisprudência do STF. Professor, mas e se eu não dominar a jurisprudência? Vou acertar nunca? Não. Acerta também, se raciocinar. Vamos raciocinar juntos? Quais são as hipóteses de perda da nacionalidade? Artigo 12. Quais são? As hipóteses de perda. Te adianto, são duas. São duas as hipóteses de perda da nacionalidade. Duas. A primeira, adquirir outra. É regra. Claro que tem uma porrada de exceção, mas é a regra. A segunda forma de perder a nacionalidade. Cancelamento da naturalização por decisão judicial em razão de ato atentatório à nação, né? Ato atentatório ao país. Beleza. São as duas formas de perder. Uma é adquirir outra. Tem uma consequência quase que espontânea de perder a brasileira. Temos exceções? Várias. Várias. Se a outra reconhece a brasileira como originária, você não perde. É dupla cidadania. Se a aquisição da outra foi uma imposição para que você permanecesse no território estrangeiro, não foi porque você quis, foi ou adquiria ou era chutado de lá, beleza, você também não perde a brasileira. Se a aquisição da outra foi uma imposição para você exercer direitos civis, você não era expulso do país, não podia fazer nada. Contratar, tirar uma CNH, comprar um imóvel, direitos civis básicos, você não podia exercer. Só exerceria se adquirisse a nacionalidade daquele país. Foi assim? Foi. Então tudo bem. Também não perde a brasileira. Então veja que tem muitas exceções. Mas adquirir outra, perde a brasileira. Qual é a outra forma de perder? Decisão judicial. Ato atentatório à nação, decisão judicial, cancela a naturalização. São só essas duas formas. Vamos botar isso aqui? Vamos ver se esse raciocínio te ajudaria de alguma forma com a questão, mesmo sem conhecer a jurisprudência. Isso aqui é respondido pela jurisprudência, tá? Tem um julgado do STF específico que fala disso. Eu já menciono ele. Mas suponhamos que você não soubesse, com o raciocínio que eu te passei aqui, lembrando quais são as hipóteses de perda. Tinha como acertar? Tinha. Uma vez concedida a naturalização pelo ministro de Estado, o ato somente pode ser,
cadê? A revisão do ato, aí, eu vi que tinha algo errado. A revisão do ato somente pode ser feita mediante processo judicial, não pode em âmbito administrativo. Pensa comigo, eu concedi a naturalização. O que significa revisar a naturalização? O que significaria revisar esse ato? Eu te concedi. Ah não, foi um erro, foi um equívoco, não posso, não tem jeito, eu tenho que revisar o ato. Eu vou desfazer esse ato. Qual vai ser a consequência de revisar a concessão da naturalização? Qual a consequência? A perda. A partir do momento que eu concedo a naturalização, o cara agora passa a ser brasileiro e de repente eu descubro que eu tenho que revisar isso e vou tomar novamente a naturalização que eu lhe dei, qual vai ser a consequência? Perda. Então, pera lá. Então, uma terceira hipótese de perda? Não, não é. A Constituição não fez previsão de 3 hipóteses de perda. Pera lá. Vai revisar o ato que concedeu? Sim. Falou alguma coisa de adquirir outra? Não. Não. Se ele vai perder e não está adquirindo outra, pode ser em âmbito administrativo? Não, porque a Constituição só traz 2 hipóteses. Adquirir outra, A, ou B2, decisão judicial. Era o melhor caminho, professor? Não era o melhor caminho. O melhor caminho era conhecer a jurisprudência. Aí você marcaria com tranquilidade. Mas caso não conhecesse, dava para pensar. Não há nenhuma hipótese na Constituição Federal que permite perder a nacionalidade em âmbito administrativo. Repito, não há nenhuma hipótese que permite tomar a nacionalidade em âmbito administrativo, só por decisão judicial. Não se cancela naturalização por ato administrativo, apenas em âmbito judicial, tá? Então, somente pode ser feita mediante processo judicial. Pessoal, isso aqui é o seguinte, essa regra era prevista no Estatuto do Estrangeiro e o STF, o Estatuto do Estrangeiro é do ano de 80, é de 1980. A Constituição é de outubro de 88, 8 anos depois. Então, é um ato pretérito à Constituição. As normas que são anteriores à Constituição, o STF não avalia se elas são constitucionais, avalia se elas são recepcionadas pela Constituição. Ou se não são, aí há uma certa revogação constitucional. O que o STF fez? Analisou essa lei, porque é anterior à Constituição, e viu o que era compatível e o que não era. Em outras palavras, como essa norma é antes da Constituição, o STF tem que pegar essa norma e ver o que bate e o que não bate com a Constituição nova. O que bate vai ficar, o que não bate não vai valer mais. Vamos chamar de não recepcionado. Repito, o que nessa norma anterior à Constituição, 80, a norma, lá em 88, 8 anos depois, a Constituição. Eu vou pegar essa norma anterior e vou olhar o que é compatível com a Constituição. O que for compatível, vai ficar. O que não for, eu chuto. Eu digo que não foi recepcionado. E lá havia um artigo que previa essa hipótese, revisão da naturalização pelo ministro de Estado. Esse dispositivo não foi recepcionado pela Constituição, ele ficou pelo caminho. O STF entendeu que não era compatível com essa regra aqui. Tem que ser decisão judicial para desfazer a naturalização. Beleza? Tranquilo? Disse para você lá atrás que a gente mata a questão, mas se for possível e necessário, eu vou além e vou trazer outros pontos fora da questão. Farei isso agora. Pergunta de prova. Tanto o brasileiro nato quanto o brasileiro naturalizado pode perder a nacionalidade em razão do cometimento de um ato atentatório à nação? Vou repetir a pergunta. Já saí disso aqui. Estou ampliando, pegando pontos periféricos que tem a ver com esse assunto. Tanto o brasileiro nato, pergunta, hein? Tanto o brasileiro nato quanto o naturalizado podem perder a nacionalidade em razão do cometimento de um ato atentatório à nação. Haverá ali uma decisão judicial, tudo certinho, em razão de um ato atentatório à nação. Certo ou errado? Tanto o nato quanto o naturalizado? Certo ou errado? Errado. E isso não está expressamente, está implícito na Constituição. Porque ela diz o seguinte, lá nas perdas, haverá o cancelamento da naturalização
daquele que cometeu um ato tentatório, via decisão judicial, claro, né? Haverá o cancelamento da naturalização. Nato não tem naturalização. Naturalização é um instituto próprio, obviamente, do brasileiro naturalizado. Aquele que a princípio era estrangeiro e tornou-se brasileiro. Entende? Então é uma forma de interpretar que não está expresso, mas está de maneira clara ali nas entrelinhas. Se o texto diz que haverá o cancelamento da naturalização, o texto quis dizer, e isso é pacífico na doutrina, o texto quis dizer que essa hipótese não contempla brasileiro nato. O brasileiro nato só perde se adquirir outra. O brasileiro nato não perde por cometimento de ato atentatório à nação, via decisão judicial. Não perde. Essa hipótese só se aplica ao naturalizado. Anota isso aí, cara. Isso tem cara de prova demais também. Muita cara de prova. Só mais uma para fechar, se eu não estou enganado, acho que é só mais uma. Vamos lá. Estamos indo para o fim. Pô, os meus travaram aqui, João, não consigo nem ver, cara. Pô, o meu deu um delay aqui, o pessoal vai desculpando aí. Dá um abraço para a turma aí. Carol de Brasília, Carol vai ser PM, ou PC, né, Carol? Ou PC, queria PM, antes é PC agora, PCDF. Vai passar, Carol. Beijo, Carol, minha prima, rapaz, estivada, essa menina passa, se não é agora 2020, 2021 está tomando posse. Isso aí é certo. Certo. Próxima questão. Fiquei mandando um abraço para ela, quando mandei. Não tinha mandado até então. Agente penitenciário, Pernambuco, a garantia de inviolabilidade do domicílio abrange tanto a residência do indivíduo, quanto qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde ele exerça profissão, atividade, tais como os escritórios e consultórios profissionais. Novamente, uma questão que é a cara do CESP. Outra questão resolvida pela jurisprudência. Você pega o artigo 5º, inciso 11, você vai se deparar com uma regra chamada inviolabilidade de domicílio. Ninguém pode adentrar ao domicílio de alguém sem o seu consentimento, salvo flagrante delito, prestar socorro, desastre ou durante o dia por decisão por ordem judicial. Beleza? Inciso, que despenca em prova, tá? Domine o artigo 5º, inciso 11. Assim como você tem que dominar o 12, que já mencionamos, que é a inviolabilidade de comunicações, domine também o 11, inviolabilidade do domicílio, porque ele é campeão de prova, especialmente na área de segurança pública. Vamos lá, não está no 5º, lá, professor, não está no 5º, agora eu não sei. Eu te disse, CESP não cobra o 5º só na literalidade. O número de questões do artigo 5º, elaborado pela banca CESP, que são literais, copia e cola, é muito pequeno. Tem muito mais questões interpretativas e jurisprudenciais. Eu até vou propor aqui para a direção, pensei que agora, vou propor para a direção a gente gravar um curso, uma isolada, artigo 5º comentado inciso por inciso. Pensei que agora, vou sentar com a direção e conversar sobre isso. Acho que é bacana. Inciso por inciso, trazendo jurisprudência, doutrina, aprofundando, pensando tudo ao redor do inciso. 78 incisos, vai ser um curso grande, né? Grandinho, né? São 78 incisos para dominar o artigo 5º. É um coringa. Por que é um coringa? Porque cai em todo concurso, pô. Todo concurso que prevê direito constitucional tem artigo 5º. Quase impossível não ter. Então é um coringa. Fazer um curso desse é um coringa. Você vai dominar já parte das questões de qualquer concurso. Mas vamos lá. Sem mais delongas, eu estou bem adiantado aqui, estou indo para o fim, tá? Estou quase acabando. Vamos pensar isso aqui. Será que tem essa ampliação mesmo? Eu já te adianto a resposta. Sim, tem essa ampliação. A jurisprudência já consagrou que há essa ampliação. Domicílio, embora não esteja escrito assim na Constituição, é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a noção é ampla, não é só a casinha onde você come, dorme, acorda. Domicílio é amplo. É como está aqui, compartimento privado, não aberto ao público, onde se exerce a profissão, atividade. Quarto de hotel pode ser equiparado ao domicílio. Um automóvel pode ser equiparado. Ah, professor, então se eu pego meu carro, vou ao posto abastecer, sou interpelado pela polícia ali, aí eu falo, não pode olhar meu carro porque é inviolável, inviolável. Não viaja.
Eu disse que é possível. Não é que carro é inviolável, é possível. Veículo, é possível. Trailer, você mora no trailer, é um veículo. Pode ser contemplado pela inviolabilidade do domicílio? Pode e vai. Cabine do caminhão, o cara passa 1 mês, 2 meses na estrada, morando no caminhão, o cara dorme, almoça, janta no caminhão. É possível equiparar ali a cabine do caminhão nesse contexto em que o sujeito está viajando, ele está praticamente morando na cabine do caminhão, dorme e acorda ali. Posso, nesse contexto específico, com esses elementos, equiparar a cabine do caminhão a domicílio? Pode. Pode, e isso é consagrado na jurisprudência. Perfeito? Pode e é consagrado. Então, ó, o que está dizendo aí? Que não, aberto são equiparados. Ele está dizendo? São equiparados. Se for, gabarito certo, né? Abrange tanto residência quanto isso. Beleza, gabarito certíssimo. Gabarito certíssimo. Abrange tanto domicílio, residência, privado, perfeito, certíssimo. E aqui, mais uma ponderação, rapidamente. Tem uma decisão que não é muito recente, não, mas ela foi reiterada recentemente. Tem um precedente muito antigo, mas foi reiterado por agora, que diz o seguinte, permitiu o seguinte, que houvesse a violação, aliás, né, a violação, que fosse flexibilizada a regra, a violação de um escritório de advocacia. O caso concreto, isso pode ser perguntado, que não é tão novidade assim, foi reiterado por agora, mas tem precedente com mais de 10 anos com isso. O escritório do advogado foi violado para que fosse implantada ali uma escuta. Por quê? Porque no caso específico, esse episódio ele é significativo por 2 motivos. Primeiro, que eu estou, de certa forma, permitindo a violação do domicílio, mas por razões específicas. O advogado era investigado junto com o cliente. Havia indício de cometimento de crime, tanto pelo cliente quanto pelo advogado. E ele também era investigado. Então já começa aí a ressalva. Não é que eu posso sair invadindo escritórios de advocacia por aí. Não. O que seria da advocacia criminal assim? Coitados, os caras não trabalhariam. Né? Teriam seus direitos violados o tempo todo. Então não é bagunçado. O caso era específico. O advogado tinha envolvimento com o crime também. E outra coisa que foi delicada aí. A escuta foi implantada à noite. A defesa pediu a anulação da prova por 2 motivos. Primeiro, violou-se o domicílio profissional. Isso existe, professor? Existe. É contemplado no 5º 11? É contemplado também. Está na questão. Inviolabilidade do domicílio alcança escritório profissional também. Esse foi o primeiro argumento. Segundo argumento, a prova é duplamente nula, disse a defesa, porque foi cumprida a decisão judicial à noite. E está escrito lá na Constituição que as decisões judiciais, a violação de domicílio em razão de decisão judicial é só durante o dia. O que a jurisprudência entendeu? O que os nossos tribunais entenderam? Que não havia nenhuma nulidade. Esse caso é emblemático. Primeiro, que o domicílio poderia sim ser violado por se tratar de um sujeito investigado. Poderia, flexibilizou-se. Segundo, também se flexibilizou ser à noite, porque de dia é impossível você chegar no escritório e implantar uma escuta na frente do cara. Era o único, segundo o tribunal, era o único meio de prova, era a única forma de obtenção de prova e não poderia a defesa se valer da Constituição para a prática de crime. Os direitos fundamentais não são escudos para viabilizar a prática de crime. Há quem discorde, há quem ache que a decisão é um absurdo, há quem ache que ela é correta. Esse é um debate que eu vou me furtar dele aqui, porque o meu papel aqui é fazer com que você saiba as coisas e passe na prova. Em espaços acadêmicos nós podemos debater se houve acerto ou desacerto. Aqui o interessante é sabermos que o caso existiu, que houve a flexibilização e não é um caso isolado. O STF tem outras jurisprudências, assim como o STJ também tem, né? Mas acabam indo para o STF em razão da questão constitucional afeta, há precedentes flexibilizando essa regra. Bom, eu acho que eu acabei. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. João, posso fazer mais uma se tiver? Mas eu acho que acabou, acho que eram 6 mesmo. Posso fazer mais uma? Então vamos lá, mais uma. Sai não, gente. Vamos fechar aqui agora. Gabinete, beleza, não consigo, se eu ver os comentários, eu vou delongar. Eu peço perdão à galera que está mandando comentário aí,
manda lá no Instagram, manda pergunta no direct, pode mandar que eu respondo. Pode mandar. Não sei se respondo hoje, mas respondo, tá? Eu vou responder. Só não vou responder aqui agora para a gente não perder esse finalzinho aqui sem resolver a questão. Brasileiro nato ou naturalizado, residente em território estrangeiro, perderá a nacionalidade brasileira se adquirir outra nacionalidade, exceto nas hipóteses constitucionalmente estabelecidas. Muito tranquilo. Brasileiro nato ou naturalizado pode perder a brasileira se adquirir outra. Tá certo isso? Em resumo é isso. Brasileiro nato e naturalizado pode perder se adquirir outra, por regra, mesmo a não ser que ele não se encaixe nas exceções. Isso já foi explicado. Isso já foi explicado por mim. Correto. Ele pode perder sim. Pode perder sim, tá? Só não vai perder se ele se encaixar nas hipóteses constitucionais que já dizemos quais foram, né? Quais são, né? Ainda são, não passou, ainda são essas hipóteses, que é a permanência no território, imposição para permanência no território, imposição para exercício de direitos civis ou que o outro país reconheça a brasileira como originária. Já que essa questão não tem que comentar, porque o que eu comentei já estava aqui, eu vou reforçar, o que eu já comentei em outra questão é o que está aqui, eu vou reforçar para a gente fechar aqui, ó, o que eu te disse sobre o artigo 5º. Não subestime. Não subestime. Há muitas questões que não estão expressamente no 5º. Então não pense que decorar o artigo 5º vai te garantir gabaritar essa prova da PCDF. Não vai garantir. Não vai, você tem que ir além. Tem que conhecer um pouco da jurisprudência, assiste aula. Aqui no curso a gente tem isolado do Florencio, tem isolado do Renato, tem excelentes cursos. Tem um curso da PCDF que está o ouro, cara, que está o ouro, né? Não sou professor desse curso da PCDF, mas o professor que está é excelente também. Estude, vai além. Só decorar o 5º não vai funcionar. Que é um exemplo recente, emblemático, está na mídia. O Rodolfo até postou aqui, o Instituto até postou uma publicação a respeito, o caso do aborto da menina de 10 anos. Se você pega, não vou discutir religiosidade, se está certo, se está errado, ética, isso não é aula de ética, é aula de direito, não é aula de religião, é aula de direito. Vou discutir direito. Você pega o artigo 5º, sabe quantas vezes a palavra vida aparece no artigo 5º? Duas. Sabe quantos direitos se desdobram do direito à vida? Infinitos. Diversos direitos surgem por causa desse direito à vida que está no 5º. Diversos, incontáveis. Várias normas espalhadas tratam de direito à vida com base na Constituição. Mas a Constituição mesmo só fala 2 vezes. Sabe que vezes são essas? No caput. Sabe o que ela diz no caput a primeira vez? É assegurado o direito à vida. Ó, que incrível. Só. Onde ela repete vida e não tem nada a ver com direito à vida? Direito a existir, né? Lá no inciso 10. Abre a sua Constituição. No inciso 10, está escrito que será protegida a vida íntima. A honra e a vida íntima. A palavra vida só aparece essas 2 vezes. Mas é só isso que eu tenho que saber de vida? Muito mais. Tem que saber muito mais para a prova. Pega lá o 128 do Código Penal. 2 hipóteses de aborto que são desdobramento do direito à vida. Que é o direito a existir, mas também o direito a existir com vida digna. O 28, incisos 1 e 2 do Código Penal é um desdobramento do direito à vida, onde há permissivos ao aborto. O aborto chamado terapêutico, se não estou enganado, é o inciso 1, né, para salvar a vida da gestante, e o aborto sentimental ou humanitário, que é da gestação fruto de estupro. Simples assim, é expresso, claro. Eu lembro que eu recebi esse vídeo, né, do rapaz, o religioso lá questionando o médico que realizaria o procedimento, e ele diz o seguinte: está na nossa Constituição que não se pode o aborto, o cara todo pomposo, rapaz, camisa e tal, que não se pode o aborto e tal. Está completamente errado esse rapaz. Não leu nada da Constituição, tem nada disso lá. Tem assim, o direito à vida. Dali para frente, você tem que saber além, lendo jurisprudência, assistindo aula, lendo livro, doutrina, apostila, porque só a Constituição não esgota o conteúdo. Você vai saber os desdobramentos do direito à vida a partir dali. Pega o Código Penal, 128, decisão do STF, permitindo o aborto do feto anencefálico ou anencéfalo, aquele que não tem a formação encefálica, e vários foram os argumentos para permitir esse aborto. Foi um debate amplo que o STF fez, que o STF produziu. Um dos argumentos
foi de que, talvez não tenha sido a tese vencedora, mas um dos argumentos foi de que a conduta seria até mesmo atípica. A pessoa, como atípica? É um permissivo, mas atípica não é. Não, há quem defendesse que a conduta era atípica. Sabe por quê? Porque a vida para o direito se encerra com a morte cerebral. A contrário senso, não há vida sem a formação cerebral. Se não há vida, a interrupção dessa gestação não pode ser aborto. Então é homicídio. Não, homicídio é matar alguém. Se não é alguém, não é homicídio. Olha que loucura. Olha que doideira. Houve esse argumento. Foi um dos argumentos levados ao STF. Não chegou a ser a tese vencedora. Mas foi um dos argumentos. Que a conduta seria, inclusive, atípica. Argumento jurídico, pessoal, não é argumento religioso, ético, sentimental. Não entra nesse debate, não cai na prova. Argumento jurídico. Jurídico. Veja como tem tanta coisa do artigo 5º fora do artigo 5º. Veja o quanto de conhecimento sobre Constituição fora da Constituição. Não escrito expressamente na Constituição. Meus amigos, eu tomei muito do tempo de vocês já. Foi extraordinário. Desculpa a correria, desculpa a velocidade da aula, é porque é tanta coisa para dizer, tá? Repito, reforço aqui que eu pretendo, vou propor para o Rodolfo a gente gravar aqui uma isolada de artigo 5º comentado inciso por inciso, 78 incisos, eu teria o prazer de gravar esse curso, teria o prazer. Vou propor aqui, vou conversar com a direção, ver se é interessante, ver se eles concordam também, vamos debater. No mais, tem isolada, estou terminando de gravar aqui no Instituto, uma isolada de Direito Constitucional, já a gente está divulgando para você adquirir, um precinho módico, precinho barato, tá? Mais de 60 aulas até agora, já tem mais de 60 aulas, muito bacana, estou na torcida para você, esquece pandemia, cara, esquece pandemia, esquece suspensão de concurso, foca no seu, faz a sua parte. Qual é a sua parte? É estudar, é se preparar, é manter a mente sã, a mente tranquila e fazer o teu, tá? O resto, o que não está no seu controle, deixa que a vida se encarrega. Faz sua parte, adianta seu lado, que o resultado em algum momento vem. Eu cumulo mais reprovações que aprovações, mas as minhas aprovações valeram por todas as reprovações e para chegar até elas foi uma porrada de renúncia, mas foi muita cabeça tranquila e muito pé no chão. Muito obrigado, uma boa noite a vocês e até a próxima.